Revelação divina. Carta de Pilatos expõe o rosto de Jesus em detalhes transformadores e milagrosos. No terceiro ano de Joaquim, sob a opressão de Roma, a cidade de Jerusalém fervilhava de fervor religioso e agitação popular. No centro desse turbilhão, Pôncio Pilatos, governador romano, sentia o peso da responsabilidade em seu coração. Ele havia visto muitos homens e mulheres se apresentarem diante de sua autoridade, mas nenhum como Jesus de Nazaré. As vozes da multidão clamavam por justiça, clamando pela condenação daquele que se autoproclamava rei dos judeus. Quando Jesus foi trazido diante dele, Pilatos percebeu algo extraordinário em seu semblante. O rosto sereno do acusado refletia uma glória que o perturbava de maneira indescritível, como se a luz divina emanasse da própria essência de Jesus. Em meio a gritos de raiva e acusação, a paz misteriosa que cercava aquele homem o fascinava. Quem é realmente este homem? Repetia para si mesmo em meio ao clamor da multidão. Em uma câmara reservada e cheia de sombras, Pilatos se sentou à sua mesa, sua pena em mãos. Ele começou a escrever uma carta para seus superiores, tentando expressar sua confusão. Como posso condenar um homem que traz em seu rosto a assinatura do divino? Suas palavras ecoavam a dúvida em seu coração, incapaz de entender como o poder e a fraqueza podiam coexistir em Jesus. Se as Escrituras falam do sofrimento do servidor, um homem justo que leva sobre si as dores do povo, será este o cumprimento da profecia de Isaías 53. As vozes exigindo a crucificação tomavam conta do ar, como um rugido de leões famintos. Entre os gritos, ele notou a sabedoria que fluía das palavras de Jesus, uma sabedoria imbatível que questionava as convenções e os valores de uma sociedade corrompida. Pilatos lutava internamente. Deveria ele ceder ao medo e à pressão que o cercava, ou teria coragem de buscar a verdade e a justiça? Se eu condenar este homem, que futuro tenho diante de Deus? E o que será do meu povo? Será que os dos céus esperam por um Messias, e eu sou responsável por sua justiça? Seus pensamentos se desenrolavam em um conflito interior profundo. A verdade celestial parecia se entrelaçar com a sua própria vida, enquanto a tempestade se formava ao redor dele, uma tempestade de dúvidas e incertezas. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Sentindo-se oprimido pela escolha que deveria fazer, Pilatos voltou seu olhar para Jesus, que, apesar da adversidade, parecia agir com uma calma sobrenatural. Seria ele o Messias esperado, aquele que traria redenção, mesmo em meio ao sofrimento? Pilatos ponderava, escrevendo suas reflexões na carta ainda inacabada. O peso de sua decisão se tornava uma realidade cada vez mais apressada. Assim, com o coração pendendo entre o desejo de buscar a verdade e a pressão da multidão, Pilatos se encontrou à beira de um abismo, seu papel de autoridade sobreposto ao chamado divino. A estrutura de sua vida, fundamentada na política e na segurança, estava prestes a ser desafiada por um homem que caminhava em direção ao sacrifício. O destino não apenas de Jesus, mas do próprio Pilatos, pendia na balança. A imagem de Jesus ficou gravada em sua mente, um reflexo do humano e do divino, um enigma que deixava uma busca constante por significado que ecoava entre as paredes da cidade velha, enquanto a verdade de Deus se desenrolava sob seus olhos. A cada passo daquela história sagrada. No coração da cidade de Jerusalém, a atmosfera era tensa e carregada de expectativa. A multidão não cessava seu clamor furioso e impaciente enquanto Pilatos, consumido pela dúvida e conflito interno, caminhava com passos pesados em direção ao palácio. O eco do seu próprio coração ressoava em sua mente, repleto de questões que desafiavam sua autoridade e certeza. Ele decidiu se erguer acima da agitação. Havia algo no olhar de Jesus que sugeria uma revelação divina, um chamado que penetrava as profundezas de sua alma. Ela é a verdade, pensou Pilatos, enquanto seu olhar vagava através das janelas empoeiradas, observando o povo agitado. E se aquele homem, com seu semblante sereno, fosse de fato o cumprimento da profecia, o esperado Salvador? A própria vontade de Deus poderia estar se desdobrando diante dele. Quando Pilatos convocou os anciãos e a multidão, sua voz ressoou com um tom de autoridade que ele tentou fruir.
Que mal fez este homem? Não encontrei nele motivo algum para condenação. As palavras, embora proferidas com sinceridade, não foram suficientes para acalmar a fúria da turba. Crucifica-o! Crucifica-o! Gritavam como um coro ensurdecedor, um clamor que parecia negar qualquer possibilidade de clemência. Contudo, em meio ao caos, o governador sentiu uma chamada interior, uma luz que direcionava seu espírito à busca de uma resposta maior. Assim decidiu trazer Jesus diante da multidão novamente. Trago diante de vocês um homem, mas eu não posso condená-lo. O que farei com o verdadeiro rei dos judeus? Sua dúvida transparecia em sua fala merecedora, enquanto os olhares do povo afiados como lâminas o cercavam. No fundo, Pilatos tremia. Ele havia recebido uma intimação ainda mais clara. Sua esposa, Cláudia, lhe enviará um aviso em sonho, clamando: nada tem a ver com este justo, pois hoje, muito sofri em sonho por causa dele. O lamento dela acendeu uma chama de incredulidade e temor por sua própria posição nos negócios de Deus. Até que ponto ele estava disposto a ir para proteger seu próprio lugar na história? Jesus Soto de Silentre, a figura imponente em sua dignidade. A glória que o rodeava se manifestava em um silêncio que trazia paz. Nesse interlúdio de angústia e contemplação, Pilatos finalmente perguntou: vão prefeitos e as lideranças religiosas vocês conscientes do que desejam? Seu esforço é justamente para acabar com um profeta de Deus? Mas a resposta da multidão foi surpreendente. A voz clamava por Barrabás, um criminoso que encarnava toda a expectativa de revolta e insurreição que Jerusalém almejava. Barrabás! Barrabás! A escolha da multidão ecoou como um clamor distante, um sinal do caos que permeava seus corações. Assim a verdade se desdobrava. Por medo, ignorância e desejo de poder, eles rejeitavam aquele que poderia trazer vida. A balança da decisão pesava cada vez mais para Pilatos. Ele sabia que a verdade estava diante dele. Apresentou o caso a eles. O que farão com Jesus? Onde está a justiça? Mas a resposta foi clara e unânime: crucifica-o. Então, em ato de desespero, Pilatos lavou as mãos diante da multidão, dizendo que era inocente do sangue daquele justo. Mas mesmo enquanto fazia isso, uma nova revelação atravessava sua mente, um lampejo de entendimento. A cena do deserto, o jejum de 40 dias, a esperança de um Messias, agora ressoava nas sombras de sua memória. Ele se lembrou das profecias, de um servo que levaria sobre si as iniquidades do povo. Assim como Isaías tinha predisse, a jornada de redenção estava prestes a ser cumprida, mesmo que o mundo não pudesse enxergá-la. Mas, como isso terminaria para ele? Os céus observavam. O plano soberano de Deus se entrelaçava na história de um homem, e o futuro de Pilatos ainda estava por ser revelado, preso entre as escolhas humanas e a vontade divina. Os desígnios do Senhor estavam prestes a descer com um mistério que ecoaria através das gerações. Quem poderia prever, neste momento sagrado, o que estava por vir? Enquanto o sol se punha sobre Jerusalém, a cidade se vestia de um manto de trevas, refletindo o tumulto nas almas de seus habitantes. Pilatos, ao se afastar da multidão enfurecida, deixou seu palácio envolto em um peso crescente de angústia e incerteza. A culpa por ter lavado suas mãos do sangue do justo parecia lançá-lo em um abismo profundo de desespero. Ele se sentou em seu trono, a realidade do que estava prestes a acontecer pesando em seu coração. Como um labirinto, suas dúvidas se entrelaçavam. E se aquele homem realmente fosse o Messias? O que isso significa para mim? Em meio aos seus pensamentos, sua mente vagueava para o lado de fora, buscando alguma visão de esperança ou redenção. Na praça, Jesus, agora isolado e sentenciado à cruz, erguia seus olhos ao céu. Sua expressão, longe de ser de desespero, era marcada por uma determinação silenciosa. O plano divino se desdobrava. Mas por trás das correntes de sangue e dor, havia amor, um amor que transcendia os limites humanos e buscava salvar até mesmo os algozes. No meio da confusão, um murmúrio atravessou as ruas, um justo foi condenado, e o povo clama por sua ruína. Assim ecoava a voz de um profeta. As palavras incendiavam os corações de alguns, outros apenas se entregavam à histeria. Pilatos, ao ouvir, sentiu a urgência em seu espírito. Algo em sua consciência se agitava, mas sua posição como governador lhe impunha censura e controle. Na solidão de sua sala, uma pequena luz brilhava sobre seu trato de papel, uma carta não enviada, texto que poderia mudar tudo. Esta era a mensagem de sua esposa, Cláudia, e cada palavra repleta de temor. Ó meu amado, preste atenção aos sinais. Este homem é inocente e está destinado ao sacrifício. Se você puder, busque conhecê-lo, pois a verdade está em seu silêncio e sua dor. Inspirado por esse vislumbre, Pilatos readquiriu a coragem de se levantar.
Decidido a enfrentar o destino de Jesus, convocou soldados e enviou-os a conduzi-lo até ele novamente. O eco de suas botas batendo no chão criava um ritmo entre a esperança e a inquietude. Jesus entrou na sala, com a calma de um rei que já sabia seu futuro. Por que você tem medo, governador? Você pode ouvir a voz da turba, mas será que também escuta a verdade? A pergunta cortou como uma espada, revelando a vulnerabilidade de Pilatos diante do divino. Tu és verdadeiramente o rei dos judeus? Pilatos perguntou, seus olhos fixos em Jesus, buscando um sinal, uma resposta que pudesse saná-lo de suas dúvidas e ansiedades. Jesus, em seu silêncio, oferecia uma resposta que transcendeu as palavras. Pilatos sentou-se, impressionado pelo peso das escolhas que recaíam sobre ele. A ceia do diabo e a ceia de seu Senhor se entrelaçavam, e ele percebeu que já não poderia se permitir ser um mero espectador nesse drama celestial. Quando finalmente Jesus foi levado para sofrer, um grito de desespero ecoou em Pilatos: não posso me calar, a verdade precisa ser proclamada. Mas suas palavras eram fracas em meio ao clamor da multidão. No entanto, em sua mente permeava uma nova necessidade de procurar mais do que aceitar a injustiça. Lembrou-se das profecias de Isaías, o servo que seria ferido por nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades. A visualização do sacrifício de Jesus tornava-se cada vez mais clara. Enquanto a noite caía, um novo manto se erguia sobre Jerusalém. O plano soberano de Deus a cada momento se manifestava, a geração que invocaria seu nome estava se reunindo. A intercessão não era apenas um clamor, era uma reclamação de redenção. Ah, mas ainda há tanto por descobrir, pensou Pilatos. E assim, com a luz da esperança começando a brilhar nas sombras, ele se perguntou: qual será minha parte nesta história de salvação que se desenha? E enquanto já se preparava para uma decisão que mudaria não apenas seu destino, mas o destino de toda a humanidade, o céu parecia já ter respondido. O que parecia derrota seria o triunfo. Uma nova revelação, uma nova aliança, estava prestes a se cumprir e ainda havia muito mais a vir. Enquanto as estrelas surgiam na vasta escuridão do céu de Jerusalém, a cidade estava prestes a conhecer a magnitude do que havia se desenrolado sob os olhos dos que caminhavam em fé e dúvida. Pilatos, atormentado por vozes que ressoavam em sua mente, sentia a angústia crescendo como uma tempestade prestes a eclodir. Já não era apenas o eco da multidão sedenta de sangue que o fazia vacilar, mas a verdade oculta, vislumbrada em meio ao silêncio de Jesus. Quando se viu diante daquela figura serena e destemida, uma incerteza pulsava em seu interior. Olhando mais de perto, Pilatos percebeu algo diferente em Jesus. Havia nele uma luz, um brilho que desafiava a escuridão que se abatia sobre a cidade. Ele lembrava-se das palavras de sua esposa, Cláudia: este homem é inocente. E agora, investigando os olhos de Jesus, ele se perguntava: ele é realmente quem diz ser? As correntes do destino que comprimiam Jerusalém pareciam atar não apenas a cidade, mas também Pilatos em suas preocupações e medos. Contudo, em seu coração, um novo desejo florescia, um desejo de verdade e redenção. Decidido a descobrir, levantou-se e convocou um dos soldados a seu lado. Leve-me ao homem que está prestes a ser crucificado, ordenou, com a voz carregada de um novo propósito. Os soldados, surpresos, conduziram-no até a sala de interrogatório. À medida que se aproximava, um som distante atravessou as paredes. O clamor da multidão se intensificava, uma onda de raiva e de dor. Mas quando Pilatos se apresentou diante de Jesus novamente, aqueles gritos se tornaram nada além de um murmúrio distante. O governador olhou para Jesus, cujo semblante permanecia inalterado apesar da tormenta externa. Dizem que você é o rei dos judeus. Fale e eu te escutarei. Você pode me libertar desta dor? Você é realmente o Messias? Sua pergunta, carregada de esperança e desespero, reverberou. Jesus inclinou-se ligeiramente para a frente. Meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus servos lutariam por mim, declarou ele. E suas palavras penetraram o entendimento de Pilatos com uma clareza que cortava as sombras. A verdade estava entre vocês e poucos a reconheceram. Foi então que uma visão fajuta lhe atravessou a mente, a imagem de um sacrifício redentor, o significado de um cordeiro levado ao matadouro sem abrir a boca. Aquela imagem fromá de todas as tradições do passado e dos rituais de expiação, de toda a dor e glória que se entrelaçavam em um único momento, deixou Pilatos paralisado. O espanto tomou conta dele e suas mãos tremiam ao segurar a toalha que antes usará para lavar sua culpa. O que eu devo fazer? Ele sussurrou, quase que sem som. Ele se viu por um instante, não mais como um governante, mas como um homem diante da eternidade.
Se você busca a verdade, procure aonde seus olhos muitas vezes não veem, replicou Jesus, e suas palavras perfuraram o véu da dúvida. A promessa de redenção parecia se desdobrar ao seu redor como um manto, envolvendo-o em um chamado silencioso. O entendimento de que sua decisão poderia mudar o curso da história o apertava ao ponto de quase sufocá-lo. Mas com essa revelação vinha também a certeza de que, como o profeta Isaías havia predito, a dor de um justo estava prestes a trazer cura. Ao sair da sala, as palavras de Jesus ecoavam em sua mente: a verdade irá vos libertar, João 8h32. E ao passo que as pedras do caminho se tornavam um labirinto em sua mente, uma nova convicção despertava em sua essência. Porém, enquanto a multidão se tornava uma tempestade, uma nova revelação estava prestes a emergir do caos. Uma voz final e ressoante ressoava entre as sombras e o barulho. A hora se aproximava e o plano soberano de Deus tinha um propósito ainda mais profundo e misterioso. A determinação de Pilatos o levou a fazer um ato desafiador. Ele voltou às suas raízes com um só desejo: buscar a verdade da revelação que estava diante dele. Naquele momento crucial, ele sentiu que a história não era apenas sobre ele, mas que todos os olhos estavam voltados para o que viria. Triunfo e a queda, a vida provenientes da morte. E assim, enquanto o peso da iniquidade da humanidade se preparava para ser carregado por um único homem, Pilatos também se via à beira de uma escolha que o ligaria ao destino de todos. Qual seria o desfecho da sua jornada? A resposta estava se aproximando na alvorada de uma nova aliança, onde a promessa do Senhor se revelaria de maneiras que poucos poderiam imaginar. Enquanto a tumultuada cidade de Jerusalém girava em meio aos gritos da multidão e ao peso da ansiedade, Pilatos se afastou da sala de interrogatório, o coração pulsando com um tumulto entre a dúvida e uma nova esperança. A escuridão da noite parecia mais espessa, as estrelas agora parecendo testemunhar um drama que se desenrolava em um universo tão vasto quanto o céu noturno. Ele sentia que aquele momento poderia ser a encruzilhada de sua vida, onde o destino não diria respeito apenas a ele, mas a toda uma nação. Caminhando para o tribunal, Pilatos via sombras dançantes nas paredes, ecoando os clamores abafados de um povo. A pressão da decisão crescia enquanto ele se lembrava do olhar penetrante de Jesus, e da serenidade de seu semblante, em contraste com a tempestade que varria aquele momento. Quem é esse homem? Pensava. O que faz com que eu me sinta tão dividido? O confronto entre sua autoridade e a verdade se tornava insuportável. Nesse instante, as vozes da multidão pareciam se fundir em um clamor uníssono: crucifica-o! Crucifica-o! O eco da sentença implacável cortava como um punhal, enquanto a presença de Jesus, silenciosa e altiva, parecia transcender as acusações. Pilatos se lembrou de uma passagem das Escrituras: ele foi oprimido e aflito, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro. Isaías 53:7. A imagem de Jesus, inocente e manso, cravava-se em sua mente como um selo divino. Ele se virou para o povo, a indignação se acendendo em sua voz e um desejo de libertá-lo fazendo-o hesitar. Que mal fez este homem? Perguntou, tentando encontrar uma brecha na maré de ódio que o cercava. Mas a multidão, cheia de fervor e raiva, ignorou seu apelo, clamando cada vez mais alto. Isso reforçou a pressão sobre seus ombros. Enquanto a escuridão da noite continuava a se aprofundar, uma ideia ousada floresceu em sua mente. Ele, Pilatos, não era apenas um governante, ele era um juiz, e também um homem que buscava respostas a perguntas profundas. Ele decidiu ausentar-se nos registros, as tradições de sua terra, e nas profecias que ele ouvirá desde pequeno. Agindo como um homem de fé e não apenas de poder, ele buscou a verdade que seria vista através dos olhos da eternidade. Naquela hora fatídica, resolveu redigir uma carta que narraria o que havia presenciado, a verdade do homem que estava diante dele. Ele desejava que sua voz, em meio ao clamor do povo, fosse ouvida, que sua declaração ecoasse nas gerações futuras. A carta se iniciou com uma descrição da face de Jesus, que havia testemunhado neste dia. Se eu pudesse descrever esse homem, diria que seus olhos rejeitam a dor, que sua expressão irradia uma paz que desarma os mais ferozes corações. Ele carrega em si a história de aqueles que foram enviados como luz aos que habitam em trevas. Pilatos sentiu que palavras poderosas estavam sendo escritas, imbuídas de um significado que tentava expressar as profundezas de sua própria busca por conhecimento. Conforme seus pensamentos fluíam, ele se viu inserido em uma colisão de impérios, de história e de poder divino. Ele sabia que o sacrifício de Jesus se aproximava, como a culminação de muitos séculos de espera nas promessas de Deus. As palavras de sua carta se tornavam mais urgentes,
refletindo não apenas seu temor, mas uma esperança inquebrantável. Ele começou a concluir: se meu pequeno coração pode se abrir a essa verdade, que muitos outros possam também encontrar liberdade e despertar a uma nova vida. Por fim, com a luz da alvorada começando a rasgar a noite, Pilatos sentiu um peso distinto. Perguntas ecoavam em sua mente. E se a verdade que ele descobrira hoje mudasse não apenas seu destino, mas o de toda a humanidade? O que morreria com ele e o que renasceria em glória? Talvez, naquele momento, enquanto o dia se aproximava e o destino de Jesus estava selado, ele entendia que Deus estava trabalhando em um plano que continuaria a se desdobrar através dos séculos. Pilatos percebeu que a escolha de um homem poderia ter repercussões eternas e que a carta poderia ser não apenas um testemunho, mas um meio de libertação. E assim, na aurora de um novo dia, o governador se preparava para o que ainda estava por vir, uma revelação tremenda que se desenrolaria enquanto a terra balançava sob o peso do que estava se aproximando. O plano soberano de Deus estava prestes a se cumprir diante dos olhos de todos e os ecos de suas promessas se preparavam para se manifestar em um novo e glorioso amanhecer. Enquanto o dia rompendo invadia Jerusalém, a ansiedade permeava o ar como névoa sinuosa. Pilatos, pressentindo o peso daquela hora, sentou-se em sua cadeira de juiz, ainda segurando a carta que escrevera sob o impulso espiritual. Seu olhar buscava no horizonte a direção dos acontecimentos, enquanto a multidão clamava insistentemente por sangue, fervorosa em sua demanda por um sacrifício que ele, em seu íntimo, desejava evitar. Os soldados romanos com expressões endurecidas observavam as massas, que pulsavam como um corpo vivo, sedento por justificação e alívio. No entanto, havia uma inquietação sutil nas palavras e nas vozes. Uma inquietação que Pilatos sentia, mas não conseguia explicar. A ideia de que algum evento extraordinário estava se tecendo naquela manhã o fazia tremer. Era como a sombra de uma tempestade que se aproximava, invisível, mas palpável. Vindo para a frente, Pilatos decidiu confrontar a multidão mais uma vez. Ele ergueu as mãos, a fim de acalmar os ânimos agitados. Escutai, que eu pergunte: o que trago diante de vós? Um homem que reivindica ser o rei dos judeus ou um profeta de terras distantes? Esta pergunta não foi recebida com a calma que ele esperava. Em vez disso, o clamor aumentou, como um rugido feroz de um leão despertado. A voz de Caifás, o sumo sacerdote, sobressaiu-se inflamada de indignação. Se deixares esse homem viver, não és amigo do César. Todo aquele que se faz rei é um rival do imperador. As palavras cortaram a mente de Pilatos como lâminas afiadas. Ele sabia que a política impunha suas próprias leis, mais severas que as do povo. E então algo assemelhou-se a um eco nos recantos de sua alma. Pilatos lembrou-se da palavra que lhe sussurrara sua esposa: não te envolvas com esse justo, pois hoje em sonhos, muito sofri por causa dele. O brilho na visão de sua esposa rangia fortemente em sua certeza vacilante. Ele se viu afundando em uma batalha interna, entre o poder temporal e a verdade cósmica que brilhava através de Jesus. Que farei então com aquele que chamais de Rei dos Judeus? Pilatos exclamou, sua voz agora atormentada por uma tempestade interna. Que seja crucificado, respondeu a multidão em uníssono. Nesse momento o destino soou com um sino estrondoso, e o coração de Pilatos afundou. Ele se viu naquele instante como o juiz mais impotente da história, inchado na expectativa da tragédia que se desenrolava diante dele. Com um gesto traduzido pela ambivalência, ele se lavou as mãos. Sou inocente do sangue desse justo, anunciou em um último apelo à sua liberdade moral. Mas a verdade é que ele já não se sentia livre. A multidão agora estava em êxtase, em um frenesi de celebração macabra. Enquanto o eco de suas palavras ainda ressoava, Pilatos se afastou para o interior do palácio, onde a solidão o aguardava como uma velha amiga. Na quietude relembrou a visagem pacífica de Jesus, aquela expressão serena que mesmo em meio ao ódio era um convite à reflexão. Se este homem é quem diz ser, então o que está por vir mudará tudo, ponderou. A dor do que estava por vir não era apenas de ordem política, mas uma profundidade espiritual que ele mal podia compreender. Ele levantou os olhos para o céu com o coração dividido, e ali no silêncio imenso, uma verdade se revelou. O que estava prestes a acontecer não era apenas por causa do desgosto e da traição de um povo, mas um cumprimento ardente da promessa que Deus havia feito aos homens desde o princípio. O plano soberano estava em movimento, e nada poderia ser impedido. Naquela manhã, em meio à agitação e ao clamor, Pilatos realizou uma segunda busca, não mais em relatos antigos, mas na posição dele diante do Criador.
Assim como Pedro foi chamado, ele também havia recebido um chamado, e a revelação estava apenas começando a se desdobrar diante de seus olhos. O que ele ainda não sabia era que o próprio ato de sua condenação seria parte do sacrifício supremo e da redenção para a humanidade, um tema que ressoaria através das gerações futuras. O eco de suas escolhas reverberava nas profundezas da eternidade, enquanto ele se preparava para testemunhar o desenrolar do plano que reuniria o céu e a terra, e o que ainda estava por vir deixava um gosto amargo de expectativa e a certeza de que a verdade sempre prevaleceria. A manhã avançava e as sombras da condenação irradiavam uma essência sombria sobre Jerusalém. Nos confins do palácio de Pilatos, a tensão tornará-se palpável. Ele caminhava de um lado para o outro, perdido em seus pensamentos, enquanto o clamor da multidão ecoava como uma canção maligna através das janelas. Jesus estava em custódia, seus olhos serenos fixos, como quem contemplava verdades que estavam além do entendimento humano. Enquanto os soldados se preparavam para levá-lo à execução, o coração de Pilatos pulsava com uma inquietação crescente. A cada batida, lembranças da palavra de sua esposa, a advertência sobre um homem justo ressoavam em sua mente, implorando por atenção. E naquele instante de dúvida, a realidade espiritual começou a se manifestar. Enquanto o homem condenado caminhava para seu destino, parecia não estar andando como um criminoso, mas como portador da verdade divina. O que seria essa verdade se não a revelação do abatimento de toda a criação diante do Criador? Um desígnio eterno que até aquele momento Pilatos mal conseguia discernir. Judas, o traidor, murmurou Pilatos em voz alta, relembrando os fatos mais recentes. O peso da traição não se limitava apenas a um homem. Era a representação de uma humanidade que, em sua busca por autonomia, selava sua condenação. E então uma memória poderosa o envolveu. As profecias de Isaías. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. Essas palavras soaram como um eco na caverna de sua alma. Pilatos decidiu então confrontar sua própria incerteza. Ele se dirigiu ao tribunal, onde a multidão ainda exultava, uma onda de ruído que se intensificava a cada momento. Cabe a vós decidir, gritou, sua voz ressoando com uma fervorosa ambivalência. Qual dos dois quereis que eu deixe ir? Barrabás ou Jesus, que se diz o Cristo? Ao ouvir o nome de Barrabás, a multidão se agitou com entusiasmo ardente. Barrabás! Gritaram, como se isso fosse o alinhamento dos astros em um ciclo de rebelião. Desesperado, Pilatos buscou convencer o povo. Que mal fez este homem? Eu não encontro nele culpa alguma. Mas suas palavras eram meras sementes lançadas em um solo de infelicidade e ira. O clamor do povo, agora inflado pelas palavras de Caifás, cobriu sua voz. Crucifica-o! Crucifica-o! À medida que a execução se aproximava, uma tensão palpável envolveu a cidade. O céu começou a escurecer, como se o próprio cosmos estivesse refletindo a tragédia que se desenrolava. Os ventos mudaram, e um arrepio percorreu a terra. Pilatos, em sua arrogância temporária, começou a sentir a magnitude de suas ações. Enquanto isso, na proximidade, duas figuras sombrias, os anciãos de Israel, que conspiravam nas sombras, olhavam com satisfação, fazendo parte de alguma trama que parecia mais sombria que a simples infâmia. O que eles não sabem, seus sussurros insinuaram, é que por trás dessa cena se esconde um plano divino. Pilatos, lutando contra a onda de desespero, lembrou-se das palavras de Jesus: felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Essa justiça pareceria distante, mas o que estava prestes a acontecer seria mais do que uma condenação. Era o vislumbre de uma salvação que se descortinaria através do sangue do justo. Então, em seu íntimo, uma questão brotou como um ímpeto invencível. Como o homem desprezado, que caminha ao matadouro, será a chave da redenção? Um conhecimento profundo vem ao coração daquele que busca, e a verdadeira revelação do propósito divino começava a se manifestar nas mentes dos que observavam através do véu da incredulidade. Pilatos, em seu próprio quadro de dor e desespero, finalmente entendeu que cada escolha importava. Cada grito e cada decisão estavam tecendo o destino da humanidade. O plano soberano do Senhor se desdobrava em cada menor detalhe, e aqueles que o rejeitavam estavam, na verdade, fazendo parte de um objetivo muito maior que suas reivindicações de justiça. Assim, diante da congregação, Pilatos ergueu a cabeça, preparado para a derradeira entrega, que se cumpra a vontade do Senhor, e que o justo seja visível nas trevas. Pois é através da rejeição que a salvação estava prestes a ser revelada. E enquanto ele ali permanecia, uma tempestade se formava nas alturas, prenunciando o que estava prestes a acontecer. Mas o que ainda não sabia, era que a verdadeira mudança se aproximava.
A condenação de um inocente assinalaria o início da verdadeira libertação. E na aliança de Deus, a vida e a morte se entrelaçariam de um modo que a humanidade nunca poderia ter imaginado. O clamor da multidão aumentava, um clamor que parecia romper os céus, enquanto Pilatos sentia o peso da responsabilidade caindo sobre seus ombros. Ele olhou para Jesus, cuja presença irradiava uma calma sobrenatural em meio ao caos. A visão desse homem sem culpa provocava uma luta interna profunda no procurador. Seria ele realmente apenas um homem, ou algo muito mais grandioso habitava nesse corpo silencioso? As palavras de sua esposa, nada tem a ver com esse justo, ecoavam em sua mente como um aviso urgente. E ali, diante do povo enfurecido, a decisão se tornava um abismo sem fim. A escolha entre Barrabás, o criminoso, e Jesus, o inocente, iluminava uma verdade universal, a da escolha entre a rebelião e a redenção, entre a condenação e a salvação. Que farei com Jesus, chamado Cristo? Pilatos finalmente pronunciou em voz alta, mais para si mesmo do que para a multidão. E a resposta que retornou a ele, como um eco de sua própria alma, foi uma maré irrompente. Crucifica-o. Uma onda de horror percorreu seu corpo. Estava prestes a condenar um justo, um homem que, embora fosse alvo das provocações, não havia proferido uma palavra de defesa. Mas eu não vejo culpa nele, gritou Pilatos, seu desespero transparecendo. As palavras escorriam como água pelas pedras, sem eco, sem efeito. Os líderes religiosos, acenando e manipulando a multidão, revelavam suas verdadeiras intenções. Uma conspiração tão sombria que a própria terra tremia sob o peso da injustiça. O sussurro de uma traição se intensificava, tecendo uma rede que por um momento parecia inescapável. Se soltar esse, não és amigo de César, advertiram eles, manipulando os medos de Pilatos, uma aliança imposta entre a política e o engano. O procurador, diante da ameaça e pressentindo o fim de sua autoridade, pegou água e lavou as mãos diante da multidão. Inocente sou eu do sangue deste justo, clamou. Contudo, dentro de seu coração, algo lutava contra essa resignação. Ele sabia que esta cena era maior do que qualquer um ali poderia ver. As escrituras se cumpriam. Isaías, Jeremias e os profetas falavam a um futuro que ainda desdobraria sua glória. Quando as ordens foram dadas e Jesus foi levado à crucificação, o momento havia chegado. As nuvens se espessaram, o céu tornou-se sombrio, e a terra tremeu. O sombrio prenúncio da tragédia era palpável. E em cada passo de Jesus em direção ao monte, havia um eco permanente de cada promessa feita por Deus. O sacrificar do cordeiro não era apenas um ato de dor, mas o atar de uma nova aliança, de uma redenção que se aproximava. Enquanto isso, os anciãos continuavam a conspirar entre si, embriagados pela sua própria ousadia. Mas, dentro dessa trama, uma verdade subjacente movia-se, invisível aos olhos de todos. O próprio Deus estava prestes a fazer sua mais gloriosa obra. A rejeição de Jesus não era o fim. Era o meio para um começo grandioso. No coração da cidade agitada, a multidão clamava ainda mais, um coro de ódio e desespero que ecoava nas ruas. Nada menos que um sacrifício estava prestes a entrar na história como um divisor de águas. A condenação que se ceifava sobre um inocente selaria a fatalidade e, no entanto, prometia a esperança. E quando tudo parecer perdido, pensou Pilatos, nascem as sementes da salvação. Um conhecimento profundo e verdadeiro começava a despertar. Na crucificação, não apenas a morte se estabeleceria, mas a vida triunfaria através da morte. E assim, a história se desenrolava, preenchida por sombras e luz, com a surpreendente revelação de um plano muito além do que os olhos humanos podiam perceber. O que ainda estava por vir, superaria qualquer expectativa. Da dor brotaria a libertação e na rejeição, a plenitude da redenção. Enquanto a cruz era erguida e o sangue começava a jorrar, a verdadeira natureza do Filho de Deus seria revelada. Essa sacrificial e extraordinária entrega estava prestes a abrir caminhos para a eternidade. As páginas da palavra, repletas de promessas, estavam prestes a serem escritas com um novo significado e pela fé muitos conheceriam o poder que ressuscita. O peso do céu parecia descer, e a terra estava em agonia. Enquanto Jesus caminhava em direção ao Calvário, sua figura magoada resplandecia com uma luz que ultrapassava a penumbra da dor e da rejeição. As correntes de dor e desesperança que o cercavam constituíam um pano de fundo sombrio para a mais sublime revelação da história. A multidão, como uma tempestade, agia com frenesi, gritava e praguejava, mas em meio ao clamor, uma voz suave falava no coração de alguns.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, murmurava um homem da multidão reconhecendo, mesmo que em meio a um mar de hostilidade, a verdadeira identidade do inocente. A jornada continuou, e Jesus, carregando sua cruz pesada, era cercado por zombarias e escárnio. Os líderes religiosos zombavam dizendo, se és o Filho de Deus, desça da cruz e creremos em ti. Contudo, ele permaneceu em silêncio, como um cordeiro levado ao matadouro. A profecia de Isaías que afirmava que ele não abriu a boca, estava se cumprindo em sua plenitude. Isaías 53, 7. Naquele momento, um súbito silêncio cobriu o clamor da multidão quando os céus se tornaram mais sombrios e a terra começou a vibrar sob seus pés. O próprio universo parecia responder à injustiça, e o chão se abriu, revelando um eco universal do quebrantamento. O plano de Deus estava mais perto de ser realizado, e nenhuma força poderia impedi-lo. As lágrimas de reflexão começaram a brotar em alguns dos que assistiam. Entre eles estavam na multidão aqueles que haviam sido tocados por suas palavras e curados por suas mãos. A voz de Pedro ressoava em seus corações, lembrando-os das promessas. Este é verdadeiramente o Filho de Deus. Mateus 27, 54. Enquanto isso, Pilatos, em seus aposentos, lutava com o que havia ordenado. Sentado em sua cadeira, olhou para as mãos que lavara, mas agora, a corrupção da decisão se estabelecerá nas profundezas de seu ser. Ele percebeu que não era apenas um juiz humano, mas um instrumento no cumprimento das Escrituras. O Filho de Deus, cuja vida ele havia decidido sacrificar, era a própria chave da redenção. A angústia aumentou enquanto os guardas levavam Jesus para cima, a cruz erguida perante os olhares fixos da multidão. O som dos martelos ressoou como trovão, e com cada golpe de pregos, o destino da humanidade estava sendo selado. E nesse momento, os céus se calaram como se aguardassem a conclusão da obra de salvação. A crucificação se concretizou, e a placa com o anúncio Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, foi colocada acima de sua cabeça. João 19:19. As reações eram misturadas, alguns troçavam, outros se compadeciam, o coração de uma mãe arrebentava em dor. Maria, sob o peso da tristeza, olhava para o seu filho com olhos que sabiam que ainda que tudo estivesse escuro, uma luz brilharia no fim. No meio dessa cena trágica, uma constante esperança nasceu. Talvez o que vemos aqui não seja o fim, pensavam muitos. Vozes sussurravam no vento, haverá um terceiro dia. Esperança e fé estavam sendo semeadas na escuridão. Mesmo enquanto o sangue jorrava e a vida se escorria, o céu preparava sua resposta. E assim, na dor do momento, os propósitos de Deus estavam se concretizando. Como um manancial que brota no deserto, a transformação viria. Olhando para a cruz, muitos talvez se perguntassem se a morte está aqui, que é a vida. A resposta já estava no ar, esperando para ser revelada. A redenção estava desenhada na cruz, e em ação de graça, os planos eternos de Deus se moviam em direção a um clímax grandioso, uma vida que triunfaria sobre a morte. Assim, as sombras que se espalhavam em Jerusalém carregavam em sua essência um mistério ainda não revelado, um propósito divino que aguardava seu momento de glória. Esta era apenas a interseção entre o clamor da morte e o sussurro da vida. Em verdade vos digo, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. João 12:24. E a espiral do plano soberano de Deus começava a se desfazer em cores vibrantes, com promessas de um novo amanhecer a despontar no horizonte. Enquanto a escuridão cobria Jerusalém, o eco das últimas palavras de Jesus ressoava na mente dos que estavam presentes. Sombras e dor entrelaçavam-se como um manto, enquanto a cidade observava o desfecho de um ato sombrio que parecia consumar todas as esperanças. No entanto, em meio à crescente tristeza, havia algo mais profundo e misterioso se desenrolando nos recessos do plano divino. Os céus ainda observavam. O peso do que estava para acontecer era palpável. Pilatos, em sua solidão e incerteza, tentava processar o que havia presenciado. A crucificação de Jesus, marcada pela injustiça e pela injustamente proclamada culpabilidade, parecia não ser apenas um ato de condenação, mas sim a mão de Deus movendo-se através da história. Espírito Santo, onde está a verdade em tudo isso? Murmurou, uma súplica de busca por discernimento. Os ventos noturnos sopram com força ao redor do palácio, trazendo consigo rumores de angústia e desespero. Era como se a própria terra estivesse em uma contenda interna, uma batalha invisível entre a morte e a vida. Enquanto isso, Pilatos foi surpreendido por uma nova revelação, um pensamento que não poderia ignorar. Estaria ele imortalizando uma tragédia ou um triunfo?
Enquanto isso, no Calvário, as palavras de Jesus continuavam a ecoar. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23h34. As almas que havia ferido estavam agora sendo tocadas por algo que transcendia o ódio e a divisão. Entre a multidão, alguns começaram a hesitar, questionando a própria história que estavam ajudando a escrever. Esse é realmente um homem justo? Começaram a murmurar. Entre aqueles que assistiam, estava um centurião romano, cujos olhos se arregalaram quando o sol se escondeu atrás das nuvens e a terra começou a tremer sob seus pés. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mateus 27:54, exclamou ele, tendo sua vida transformada pelo milagre que se desenrolava diante dele. Oração e arrependimento expuseram-se em meio à enxurrada de tempo que se movia como um rolo compressor sobre um horizonte obscuro. De volta ao palácio, Pilatos se sentia atormentado. A ideia de sua responsabilidade na morte de um homem que não merecia esse destino começou a formar um peso quase insuportável. Como eu poderia ser parte disso? A vontade de Deus estava se desdobrando diante de mim, e eu não fiz o que era certo, pensou em desespero. No palácio, enquanto passava horas sem rumo, o governador ouviu um murmúrio vindo dos corredores, uma ideia que florescia em sua mente. E se a morte não fosse o fim? E se uma nova vida estivesse prestes a surgir do que parece ser derrota? Algumas profecias antigas dançavam em sua mente, mas uma ressoava mais forte que as demais. Depois de 3 dias, ele ressuscitará. Mateus 16h21. As profecias que antes pareciam meras palavras antigas, agora ressoavam em sua alma como um hino de esperança. Se Jesus realmente fosse o Messias, a história de sua vida não terminaria ali. Ele se viu lutando entre a certeza do que havia feito e a possibilidade do que ainda poderia ser. Assim, o rosto da ambição se iluminou sob a luz de uma nova compreensão. Pilatos se levantou e andou até a varanda, onde uma multidão ainda se aglomerava, mas agora algo em seu coração queria protestar em favor do rei. Que me resta fazer? Ele questionou a si mesmo, o grito do coração ainda ecoando no clamor da multidão. Seu espírito estava dividido, as vozes o pressionavam a seguir as tradições de poder, enquanto as verdades de Deus clamavam para que ele fosse forte e buscasse a justiça. Naquele momento crucial, enquanto a noite se aprofundava, um estrondo ecoou através da cidade e a terra começou a tremer. Pilatos olhou para o céu, um vislumbre de esperança acendendo em seu espírito. O plano soberano de Deus estava prestes a se manifestar de uma forma que desafiaria a compreensão humana. O que parecia perda seria, na verdade, um sublime desdobrar de vitória. E ali, sob a aliança do céu e da terra, enquanto a tempestade se formava e os céus choravam por um justo, Pilatos se viu diante da verdade fundamental que transformaria seu coração. O que parecia uma tragédia era o prenúncio de uma nova vida. Ele estava prestes a se tornar um testemunho, um ponto de conexão entre o poder terrenal e a verdade divina que redefiniria a história da humanidade. Os destinos se entrelaçavam em Jerusalém, onde um simples homem não envolvido nas tramas de compromisso tornava-se guia e redentor, e Pilatos, embora afligido pelas suas escolhas, começava a vislumbrar a grandeza do que estava prestes a acontecer. A questão permanecia no ar, como uma promessa não cumprida. O que virá a seguir? O plano soberano de Deus, revelando-se como um mistério divino, estava quase à sua frente, aguardando para se desdobrar em um futuro que ninguém podia imaginar.